quero falar com vocês sobre o dólar e essa moeda dos BRICS, né? Então, os BRICS é um grupo composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo está formando aí, tentando criar uma moeda comum, certo? Numa tentativa de fazer frente ao dólar, né? Isolar o dólar como uma moeda universal e com isso enfrentar a dominação dos Estados Unidos. Junto com esse BRICS, que já são esses 5, né? A gente está vendo aí que provavelmente vai entrar a Arábia Saudita, provavelmente vai entrar a Argentina, entrar outros países importantes, né? Para compor mais ainda, incorporar esse grupo. Nós estamos aqui prestes ao início da desdolarização, no que se refere à redução da dominância do dólar no mercado global. Então, desdolarização é a troca do dólar, né, como moeda usada para negociar petróleo e outras commodities. Os defensores da desdolarização afirmam que esse processo reduziria a dependência dos países em relação ao dólar e à economia dos Estados Unidos. Isso ajudaria um pouco a abrandar o impacto de mudanças econômicas e políticas dos Estados Unidos em suas economias. Além disso, os países reduziriam muitíssimo a sua exposição às flutuações cambiais e às mudanças nas taxas de juros e creem que isso ajudaria a estabilizar a economia, reduzindo o risco de crises financeiras. Muitos deles preveem também sair um pouco dessa questão dessas sanções que os Estados Unidos impõem e impõem também que os outros países façam o mesmo, entendeu? Como fizeram agora com a Rússia, como já fizeram com o Irã, com a Venezuela e com outros países, a Síria, né? Como é que essa nova moeda afetaria o comércio global? Então, a introdução de uma nova moeda comum pelos BRICS poderia ter um impacto significativo no comércio global. Se a moeda for amplamente adotada como meio de troca no comércio mundial, isso poderia reduzir a dependência do dólar americano e alterar os fluxos comerciais globais. Contudo, é difícil, muito difícil, prever exatamente como essa moeda nova afetaria o comércio global, né? Pois isso dependerá de muitos fatores, incluindo a aceitação da moeda pelos países e empresas em todo o mundo. Então, qual é o maior desafio para a criação dessa nova moeda? Seria uma estabilidade econômica. A nova moeda teria que ser estável e confiável para ser amplamente adotada. E isso pode ser um desafio, em especial se os países do BRICS, né, tiverem economias voláteis ou enfrentarem crise econômica. É importante notar que a criação de uma moeda comum é um processo complexo, né, que poderá levar ainda algum tempo para ser concluída. Pergunto, quais seriam os benefícios para os países do BRICS ao criar essa nova moeda? Então nós teríamos a redução da dependência do dólar americano e de tudo aquilo que os Estados Unidos podem querer fazer com as outras economias, principalmente quando um país não quer seguir as suas loucuras, né? Seria, segundo, as condições de se criar uma maior estabilidade econômica. E terceiro, seria o fortalecimento da cooperação regional. E isso fatalmente levará a um aumento do comércio e do investimento entre esses países, a uma maior integração regional. Então, cria novamente uma pergunta. Qual o grau de dependência do dólar na economia brasileira? No nosso caso aqui. Então, na medida em que a hegemonia dos Estados Unidos sofre abalos, e a gente percebe isso diariamente, alguns países têm buscado, por vontade própria ou pelas sanções norte-americanas, construir alternativas à dependência do dólar. A China e a Rússia têm criado seu próprio sistema financeiro, independentemente do Ocidente.
O Banco de Desenvolvimento dos BRICS é um exemplo dessa tentativa de buscar uma nova ordem econômica. A exclusão promovida pelos Estados Unidos provocou essa desdolarização. O economista Márcio Portman, que é professor da Unicamp, lendo uma entrevista dele, ele disse que esse processo é uma tendência global com duas motivações principais. A primeira é a emergência das criptomoedas, tanto faz ser privada como nacionais. E a segunda, que é provocada pelos próprios Estados Unidos, que é a exclusão das nações do sistema de pagamentos internacional, que chama de SWIFT, Esse economista, Márcio Portman, ele vê uma tendência quase natural da queda do dólar. A moeda que se colocaria como uma substituta do dólar seria o yuan chinês. Até agora, a China não tinha demonstrado buscar um sistema monetário centrado no yuan. Até porque isso tem implicações internas. Então não se buscava impor uma ruptura com o dólar, mas um fato novo que surgiu, que foi a exclusão da Rússia do sistema dólar. Esse fato novo que vai levando águas para um outro moinho, de repensar o sistema monetário internacional em razão da exclusão promovida pelos Estados Unidos a outros países. Essa história ainda terá muitos capítulos, mas eu vou atualizá-los sempre que houver um fato relevante. Saiba, portanto, que o yuan ele tem um lastro em ouro, que é o contrário do dólar. E a tendência é desvalorizar bastante essa moeda americana. Se você compra o dólar papel, porque o dólar não passa de um papel, como uma garantia de reserva para o seu futuro, para a sua aposentadoria, o que for, é bom você repensar isso, porque a tendência é que o dólar perca totalmente a credibilidade. Até porque, enquanto a China, a Rússia, a Índia têm reservas enormes em ouro, e a China, a Rússia e esses outros países estão colocando as suas moedas com esse lastro em ouro, tanto é que se você comprar um yuan, você pode chegar e trocar ele por ouro. Nos Estados Unidos, o dólar não vai mais fazer isso não. Até porque os Estados Unidos não tem mais lastro para a sua moeda. Tá certo? Então vamos pensar nisso. E quando você for comprar dólar, pode ter certeza, ele vai perder o valor cada vez mais. Se você está hoje comprando por 5 e pouco, em pouco tempo ele está valendo menos de 4 e a tendência é de queda. Tá? Shalom do Pai.